Dia 12 de abril, estamos aqui num período ainda de finalização, né, da alunação de peixes. Estamos ainda no meio de uma lua minguante, né? E essa semana a gente tem, sim, vão ser levantadas questões, né? São pelo menos 50% das grandes questões aí do ano serão levantadas nessa semana. É uma lua minguante, muito bom para a gente tentar tomar conhecimento dessas necessidades, né? Tentar tomar conhecimento através da reflexão e, do, e, do, da busca, né, por significado. E aí, para vocês que me seguem, né, eu já falei para vocês que esse ano traz grandes transformações, né, essas transformações vão depender da nossa postura, do nosso posicionamento. E essa semana, mais uma vez, né, tem muito a ver com tudo isso. Então, nessa essa finalização, né, de iluminação de peixes, a gente termina por viver um processo, né, que durou aí pelo menos 6 meses, né? Se a gente pensar na finalização, mas ele é muito maior, né? Ele vai começar de certa forma com a entrada de Netuno em Peixes, depois com o período de Saturno em Peixes, né? Eu vejo como um grande marco a entrada de Saturno em Áries, porque começa um novo ciclo, né, para Saturno, então que vai envolver as coisas que a gente cristaliza, né, que a gente torna, que a gente materializa, né, na vida, internamente e externamente, né, tem a ver com essa grande jornada, né, esse grande marco, né, na construção daquilo que a gente entende como indivíduo. Lembrando que Saturno ele vai sempre significar o quanto, né, de maturidade a gente consegue alcançar e de que forma a gente vive essa maturidade. Então agora a gente, simbolicamente, né, a gente pode dizer que Saturno, né, a energia da maturidade entra no signo do jovem, né, da criança, né, que começa a vida ou que começa uma jornada. De certa forma, isso também significa, né, o herói dentro de cada um, né, o herói da sua própria vida, né. Então começa uma jornada, uma nova jornada agora, num nível superior de consciência. Desculpa o barulho, né, tá passando um avião aqui. Então tudo isso tem muito significado e muita gente vai passar por tudo isso, né, sem perceber esses pormenores, né. E isso é normal, né, isso é natural. É, quem consegue perceber, né, acaba conseguindo aproveitar melhor, né, o que acontece, né, os acontecimentos. E então, por que eu digo que essa semana tem muito, traz aí pelo menos 50% das grandes questões desse ano? Porque é, ela meio que resume todo esse processo, né, da passagem de peixes para a passagem, né, para o foco em peixes, para o foco em Áries. Ou seja, a finalização de um processo para início de outro. Nessa finalização, a gente espera que a gente tenha muito bem resolvido aquilo que a gente aspira, que a gente deseja, né? O nosso ideal, a nossa ideia de vida, de sociedade, de relação entre as pessoas, né? Peixes representa muito, de uma forma muito importante tudo isso. Então, amanhã, né, o Mercúrio, que hoje ainda está em Peixes, passa para Áries, né? E aí vai mudar, né, aquela mente, aquela visão da mente
universalista, né, muito conectada com a intuição, com a arte, com a inspiração, agora tem um foco mais prático, né, e mais de realização, né, com a entrada aí em Ares. E isso é muito importante de se dizer, né, porque eu venho dizendo para vocês que esse ano ele se assemelha muito com um trem, né, um trem que precisa partir e que precisa ganhar velocidade. Então, a partir desse momento, né, ganha-se velocidade, né. Semana passada Marte entrou no signo de Áries, e agora Mercúrio entra no signo de Áries, né? Então a vontade física, né, da ação soma-se à nossa capacidade mental, né, do pensamento. E o Mercúrio, né, em Áries, ele é o Mercúrio da comunicação rápida, das coisas que se resolvem rapidamente. Tem que se tomar cuidado, né, com a forma de se falar, né, com a forma de se comunicar, porque muitas vezes a gente pode transmitir alguma agressividade, né, na fala, na forma com que a gente se comunica. E também a gente pode acabar sendo, né, sincericida, né, acabar falando verdades sem analisar, sem pensar, né, como a própria palavra diz, né, fazendo um suicídio através da fala. Então esses cuidados que a gente tem que ter com esse Mercúrio. Mas o que tudo tem a ver com essa semana, né? Então, colocando os marcos, né? Hoje a gente tem Marte em conjunção com Netuno em Áries. Então, é muito importante que a gente entenda, né? Lembrar que Netuno tem um período de trânsito muito longo, né? Então, existe uma necessidade, né, que a gente né, que a gente sublime, né, esse arquétipo de Áries, que a gente seja de certa forma herói, né, mas que atrás desse heroísmo tenha realmente, né, uma visão, né, ou um foco no bem comum, né, no bem de todos, né, e que a gente de alguma forma exerça esse heroísmo de uma forma altruísta, né? Então, o significado de peixes também está aqui, né? A gente precisa ser heróis, né? Mas heróis com um certo nível de devoção, né? E que devoção, ou a gente pode traduzir mais como amor universal, né? Não é só pra gente que a gente está lutando, é para, né, um coletivo, né? E a gente precisa integrar esse coletivo dentro das nossas vontades, né? Isso é um desafio pensando em Ares, mas o desafio está posto e a gente precisa tentar realizar. Por isso que eu coloquei essa camiseta minha aqui né, do Wakanda aqui, né? Por isso que eu coloquei essa camiseta aqui da Pantera Negra, porque se você pegar ali a história do Pantera Negra, você vai ver que ele não está lutando só por ele, né? Está lutando pela nação dele, né? Pelo coletivo, né? Então, esse é um grande, sim, um dos grandes motivos desse ano. E aí, como eu falei, amanhã Mercúrio entra em Áries e a mente fica rápida, né? Talvez queira se comunicar rapidamente, queira falar, tenha vontade de liderar pela fala, né? Mostrar para as pessoas como, né, elas podem cuidar da sua própria vida, como elas podem evoluir na vida. Então, matéria aí, né, e campo vasto aí para os coaches de plantão, né? Então, também vão ficar bastante
assim, essa atividade vai ficar bastante movimentada. E aí a gente tem ali na sexta-feira, 17, por volta das 9 horas, a gente tem a Lua nova em Áries, né? Então, ou seja, a Lua faz conjunção com o Sol no signo de Áries, ali, final do grau 27 e 28, ali entre o grau 27 e 28, fazendo novamente para que a gente, né, olhe esse potencial, né, ariano de uma forma que a gente possa ver novamente esse recomeço, né? Que a gente possa ser um ponto de energia para que a gente possa, já não basta Mar, já não basta Mercúrio, então a gente tem também a Lua nova em Áries para dar essa sacudida, né, na gente, fazer com que a gente se coloque em movimento, porque uma das grandes potenciais do signo de Áries é se colocar em movimento. E aí, né, primeiro, no começo da semana a gente tem a reflexão sobre se o meu heroísmo, né, se a minha vontade abarca o coletivo, né, e lá, né, no sábado, dia 18, a gente tem a conjunção de Marte com Saturno, né, no signo de Áries. Então, aí a reflexão é, essa jornada que eu estou começando, tem responsabilidade envolvida com isso? Eu estou colocando, né, ou é alguma coisa ou é só um movimento que eu estou fazendo descompromissado e que eu estou me colocando em movimento, talvez por aventura, talvez por um sentimento ruim, de raiva, né, de rancor, né? Isso é a pergunta, né, ali do dia 18. Na verdade, ali dia 18 é a conjunção exata. Mas essa pergunta ela já está acontecendo, acredito que na vida de vocês, se nessa jornada que eu estou começando tem responsabilidade envolvida, tem compromisso envolvido, né? E o potencial de Marte em Áries, ele é muito grande, né, para o movimento, para a ação, para essa, né, atitude de se colocar em movimento. E ao primeiro momento, essa conjunção com Netuno, né, que acontece no dia de hoje, parece um freio, né? E a conjunção do Marte com Saturno lá no sábado que vem também parece um freio, mas é um freio, né? É aquela atitude de diminuir a velocidade, olhar no mapa para ver se você está indo no caminho certo, né? Talvez fazer uma manutenção, né, no seu carro, no seu veículo de locomoção e, né, se colocar em movimento com mais, né, com mais altruísmo, né, Netuno, e com mais responsabilidade, Saturno, né? Então é dessa forma que eu estou vivendo, né, esses movimentos. Isso tem muito significado no meu mapa astral, né? Porque eu tenho Vênus em Áries, porque essa Vênus em Áries faz, né, conexão com outros pontos do meu mapa que também são importantes, né? Então, por isso a importância de fazer uma mapa astral, para você saber, né, como é que esses movimentos estão, né, acontecendo na sua vida, né, estão impactando a sua vida. E né, paralelamente a isso, a gente tem a Vênus ali em Touro, buscando por uma segurança material, e Júpiter em Câncer, buscando por uma segurança emocional, né? Então, a gente está começando uma jornada, para alguns uma guerra, para outros, né, um projeto, para outros um relacionamento, né? Mas a gente está começando algo, né? E a gente tem esse amparo, né, da Vênus, que é regente de Touro, né? A Vênus em Touro,
ajudando, né, nessa questão emocional, aliás, nessa questão material, e a gente tem o Júpiter em Câncer ali, também trazendo um nível de segurança emocional. Então, esse é o cenário, né? E aí, colocando tudo em contexto, a gente tem um mundo, né, bem bagunçado, né, assim, muitas, sim, não existe uma linha de ordem, né, que a gente possa olhar e falar assim, ó, esse é o caminho da ordem, não, a gente tem muita coisa em desordem, a gente tem duas guerras, né, importantes em curso. Esse Marte em Áries pode tornar essa guerra muito mais violenta, né, muito mais marciana, né, como a gente pode dizer. E essa semana eu vi um post que eu achei bastante interessante, né, que eu queria comentar aqui com vocês, que sim, todo mundo, agora que Marte está em Áries, todo mundo vai colocar, né, vai nomear Marte em Áries como o grande problema, né, o causador de todos os problemas, de guerra, de disputa, de crise financeira, né, mas não, Marte em Áries é só a energia, né, a sua energia física no melhor lugar que ela pode estar, que é no signo de Áries, que é regido por Marte. Se você vai fazer guerra com isso é uma responsabilidade sua, né? Porque é uma decisão sua, né? Se você vai fazer um projeto, né? Se você vai iniciar uma atividade física, né? Tudo isso são decisões, né, nossas, e a gente não pode culpar Marte em Áries por essas decisões que a gente toma, né, que a gente tem que ter discernimento para usar essa energia da melhor forma possível, né. Então, mais uma vez, Marte em Áries, a partir de amanhã, Mercúrio em Áries, quinta-feira, Lua nova em Áries, né, sábado, conjunção Marte e Saturno em Áries. Então essa semana abarca muito de tudo isso que eu falei, tenho falando para vocês, acho que pelo menos há 6 meses, né, sobre a transição, né, da nossa vida, né, da nossa ideia de sermos idealizadores de algo, peixes, para ser realizadores de algo, Áries, né. Então eu acho que vamos ter muitos outros momentos como esse durante o ano. É um ano bastante desafiador, porque exige movimento, né? Exige que a gente saia da zona de conforto, mas é só assim que a gente evolui, né? E quando a gente aceita o desafio, né, a gente faz parte de todo o processo, né? O exemplo que eu tô dando, né, há algum tempo, do trem, né, é exatamente esse. O trem, ele está tomando velocidade, e quanto mais rápido ele ficar, mais difícil vai ser subir nesse trem, né? E talvez, para quem não subir no trem, vai ficar vendo, né, ele passar com velocidade e sem poder subir, né, sem poder ganhar essa velocidade. Eu acho que é isso, né? Estou sempre tentando fazer os vídeos com menor tempo, né? Várias plataformas reduzem, né, assim, a minha, assim, a distribuição por causa do tempo elevado. Só o YouTube gosta de vídeos longos, né? E eu agradeço mais uma vez por você que me assiste. Você acaba valorizando e me incentivando a continuar esse trabalho aqui. E eu sou grato, né? De certa forma, isso é um ato heróico, né? Porque são poucas pessoas assistem, então não ganho nada com esse trabalho, mas
me motiva muito e me dá uma satisfação muito grande de poder compartilhar aquilo que eu sei com vocês. Então, se você acha que isso é legal, que isso é importante, né? Compartilha, dá um like, compartilha. Se tá no Instagram, talvez você não tenha essas oportunidades, mas compartilha isso com seus amigos. Se está no YouTube, se puder dar um hype, eu agradeço muito, né? E vamos aí que esse ano tem bastante movimento e a gente vai precisar se colocar em movimento, né? A energia está aí, né? É só a gente se conectar com ela, né? Então, uma boa semana, um abraço, tchau.